Glória a Deus, irmãos. Que bênção que vocês estão aqui. Vocês estão com o coração aberto para receber do Senhor? Aleluia. Eu creio que vai ser uma jornada que nós vamos ter muitas experiências com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, com a verdade da graça. E eu quero começar dando o meu testemunho. Eu, desde 2011, 12, eu tenho sido ministrado através da revelação da verdade do Evangelho da Graça. Eu converti, inclusive agora em maio, vão fazer 22 anos que eu converti. E quando eu converti, eu era muito legalista, muito, ao extremo. As pessoas, para ficar perto de mim, elas tinham que ser muito pacientes. Por que eu era legalista? Porque eu achava que eu poderia, pelo meu esforço, ser aprovado diante de Deus, ser aceito diante de Deus. E isso foi me tornando muito legalista, a ponto das pessoas não suportarem caminhar comigo, porque muito duro eu era, muito firme eu era, e aquilo era um peso. Eu comecei então a ter experiências com a mensagem da graça. A partir desse momento, Deus foi transformando a minha vida. A impressão que eu tive é como se eu tivesse convertido ou nascido de novo. Essa foi a experiência que eu tive. Eu tive que deixar aquilo que é bom para receber o que é melhor de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer, talvez você vai ser confrontado com a sua experiência cristã, com a sua vida cristã. Hoje você vai ter que decidir deixar o que é bom para experimentar do melhor de Deus. Sabe, a graça te leva a isso, a experimentar do melhor de Deus. E ela afeta a sua vida, completamente. Ela afeta os seus relacionamentos, ela afeta seu casamento, ela afeta suas amizades, ela vai afetar todas as áreas da sua vida. Porque a graça de Deus, vocês vão ver daqui a pouco, ela não é uma disciplina, ela não é uma disciplina de um seminário. A graça de Deus é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, na medida que Ele é revelado a você, Ele vai afetar a sua vida por completo. Lembre-se, a graça vai te fazer alguém gracioso. Então a experiência daqueles que receberam graça, é que eles vão ser graciosos também. Sabe, eles não vão andar por aí exigindo. Na verdade, eles vão ser aqueles que vão prover, vão dar, né? Então, você percebe que a graça de Deus vai mudar a sua história e a sua vida. Por isso eu peço para que você abra o seu coração hoje, para o que Deus vai ministrar a você. Amém? Aleluia. Eu gostaria que nós meditássemos primeiro na oração que o apóstolo Paulo fez lá em Filipenses. A oração que o apóstolo Paulo fez para a igreja em Filipenses, é a oração que está em Filipenses capítulo 1, verso 9. Ele diz o seguinte: também faço essa oração, que o vosso amor aumente. Fala assim, que o meu amor aumente. Como que ele vai aumentar? A oração dele está dizendo para nós, o seu amor vai aumentar como? Em pleno conhecimento. Ou seja, para você ter mais amor, você tem que conhecer mais a mensagem. Que mensagem é essa, pastor? A mensagem do Evangelho. Então, quanto mais você conhece por revelação a mensagem do Evangelho, mais o amor aumenta na sua vida. Mas aqui também tem uma palavrinha, em toda percepção. Sabe, muitas vezes a gente não tem percepção do que Deus está fazendo, por isso fica parecendo que a gente é cego. Mas daqui a pouco você vai entender o que eu estou dizendo, porque o que todos nós muitas vezes temos é um negócio chamado véu. Fala comigo, véu. O véu impede a gente de ver. O véu produz cegueira espiritual. E esse véu então é o que tira a nossa percepção. E a oração do apóstolo Paulo, em outras palavras, era: abre os meus olhos. Essa tem que ser a sua oração hoje. Senhor, abre os meus olhos, livra-me de ser um cego espiritual. Eu preciso ver, eu preciso ver. Então, no verso 10 diz: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Veja, quantos querem provar as coisas excelentes de Deus? Eu quero. Comecei dizendo para você, hoje é um dia que você vai ter que deixar o que é bom para experimentar do melhor.
Hoje é o dia que você vai deixar o que é bom para experimentar do excelente, daquilo que Deus tem para você. Talvez até hoje você tenha experimentado o que é bom da parte de Deus, mas Deus tem algo melhor para você. Então esse é o meu alvo para com você hoje, e a maneira de você fazer isso é podendo perceber, ter revelação da palavra de Deus, amém? Então essa é a minha oração. Hoje mesmo eu orei pela sua vida, para que você tivesse os olhos abertos aqui nesse lugar, amém? Então eu vou começar agora. Não é uma pregação, é uma aula. Então vão ter momentos que eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, e vai ser uma aula mais expositiva. Então nós vamos ler muitos versículos, né? Vai ter uma sequência lógica, por isso eu peço para que você preste atenção, amém? Não durma, senão você vai perder, porque se você dormir, os seus olhos vão se fechar. Vocês não riem das minhas brincadeiras, eu vou falar, viu? Vou fazer um curso de piada, brincadeira. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer: tudo aquilo que você crê vai te influenciar. Você é um resultado daquilo que você crê. Todo o seu comportamento é baseado naquilo que você crê. Toda a sua vida, seus relacionamentos, a maneira que você comporta é baseado segundo aquilo que você crê. Então você escolhe até pessoas para relacionar com você, baseado naquilo que você crê. Então a sua vida é um conjunto de crenças, erradas ou não. E o meu alvo, quando eu compartilho a palavra do Evangelho com você, é para que a sua crença seja mudada, a sua crença seja transformada, para que você comporte-se corretamente. Então vamos lá. Todo ensino, doutrina, filosofia, vai pedir de você um comportamento, e vai produzir em você uma prática. Vou repetir para você lembrar. Todo ensino, doutrina, filosofia, vai produzir em você uma crença. Fala assim comigo: crença. Vai produzir em você, além da crença, um comportamento, e por fim, um estilo de vida, uma prática. Então, o que você crê não é neutro. O que você crê vai afetar a sua vida, vai afetar o seu casamento, vai afetar sua paternidade, vai afetar os seus relacionamentos, a maneira que você vive, a maneira que você trabalha, a maneira que você está aqui nessa terra, que está de passagem inclusive, amém? Então, o que você crê vai influenciar você, não é neutro, nenhum ensino é neutro. Quando você se assenta aqui, você está se expondo à palavra, e a palavra não vai deixar você sair daqui neutro, ela vai trazer em você, vai produzir em você uma transformação. Essa transformação é uma crença correta que vai ser colocada dentro de você. Daqui a pouco, ela vai pedir de você, essa crença que entrou dentro de você por meio da palavra, vai pedir de você um comportamento e um estilo de vida. Está claro? Então, o ensino não é neutro para ninguém. O que você ensina, o que você recebe de ensino, então, é muito importante. Cuidado com o ensino que você recebe, porque ele vai afetar a sua vida. Está claro? Então, o nome desse seminário é A Verdade da Graça. Esse é o ensino que eu quero trazer aqui hoje para você. Como eu disse, ele vai te afetar. A verdade da graça, por que eu estou dando esse nome? Porque lá em Atos, capítulo 20, verso 24, olha o que o apóstolo Paulo é considerado o apóstolo da graça. Ele diz o seguinte: porém, em nada considero a minha vida preciosa demais para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do meu Senhor, para testemunhar o evangelho como ele chama o evangelho? O evangelho da graça. Olha só, não sou eu que estou inventando esse nome, ele, o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele batiza o evangelho como evangelho da graça.
Mas mais tarde, ele também diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 5, que por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então preste atenção, ele chama em Colossenses, verdade do Evangelho. Lá em Atos ele diz que o Evangelho é o Evangelho da graça. O que significa a palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas. Então aqui a gente já tem um conceito, aqui a gente já pode definir algo para o seu coração, para você meditar. A verdade do Evangelho é a verdade das boas novas. Então a boa notícia é a verdade de Deus para você. Más notícias, irmãos? Condenação, juízo. Olha, você não devolveu o dízimo esse mês? Pois é, o gafanhoto vai te pegar, rapaz. Esse é o Evangelho? O destruidor vai chegar na sua casa, a maldição vai te alcançar. Esse é o Evangelho? Não. Então, a verdade do Evangelho é a verdade da boa notícia. E a verdade da boa notícia é chamada de boa notícia da graça. Vocês estão comigo? Então o apóstolo Paulo define em Atos que a boa notícia é a boa notícia da... Em Colossenses ele diz que a boa notícia é a verdade. Por isso eu estou dizendo para você que a verdade é a verdade da graça. Mas pastor, o que vem a ser a verdade da graça? Ou a graça da verdade? Fiz um trocadilho, não sei se você pegou. Mas a graça, como eu disse mais cedo, não é uma doutrina. Ela é mais do que uma doutrina. A graça não é um ensino, é mais do que um ensino. A graça, ela não é uma matéria lá do seminário. Ela é muito mais do que uma matéria do seminário. A graça não é um conteúdo da Bíblia. A graça é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, graça é uma pessoa. Graça não é um conceito. Graça é uma pessoa. Cristo é a graça de Deus revelada a nós. Cristo é a verdade de Deus revelada a nós. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade então é Ele mesmo. Ele mesmo é a verdade. Tanto é que também Ele é a graça de Deus. Amém? Lá em João, capítulo 1, verso 16, como eu disse, nós vamos ler muita Bíblia. Não é um culto, uma pregação, é um estudo da palavra. Então, nós vamos ler muita Bíblia. Vou falar mais pausado, para você ir lembrando, e vou repetir muito, porque quando eu repito, você aprende. Então, João 1,16 diz o quê? Alguém pode ler para mim? João, capítulo 1, verso 16. 1, 2, 3 e... Só até aí. Olha só, João, o apóstolo do amor, ele descreve agora no capítulo 1, no verso 16, que todos nós todos, temos recebido da plenitude de Deus. De que maneira você recebe da plenitude de Deus? Através da lei? Através do seu bom comportamento? De que maneira você recebe da plenitude de Deus, daquilo que Deus tem para você, de todas as bênçãos reservadas a você? Qual é a maneira que ele está dizendo? Através do quê? Graça. E aí acaba? Sobre graça. Eu não sei se vocês já foram no mar. Dá uma risada, irmãos. Quebra o gelo. Nós moramos aqui perto do mar. Com certeza você já foi lá. Normalmente na praia, o que vem e vai constantemente? A onda. O que o apóstolo João está dizendo aqui? Que a graça, em outras palavras, é como onda. Enquanto uma está vindo, enquanto uma está vindo e voltando, outra já está vindo por cima, e outra por cima, e outra por cima, e não para. Então a graça de Deus, ela manifesta a plenitude de Deus na sua vida, como? Em graça sobre. Então hoje você tem um nível de graça, amanhã você vai ter outro maior, amanhã outro maior, amanhã outro maior, e é constante, é o dia todo, cada segundo graça sobre graça está vindo sobre você, e na medida que você recebe graça sobre graça, sabe o que você experimenta? Da plenitude de Deus. Então nós temos recebido da sua
plenitude. Olha só a palavrinha, recebido. Quem recebe, ele recebe por quê? Recebe de graça. Você está recebendo algo hoje da parte do Senhor pela graça. Graça sobre graça. Então, se você quer crescer em Deus, se você quer experimentar as promessas de Deus, a única maneira é através da graça de Deus, que renova sobre você a cada segundo, a cada manhã, a cada momento da sua vida. Graça sobre graça vem sobre você. Mas não é esse versículo que eu quero chamar a atenção. É o verso 17 que eu quero que você preste atenção agora. Olha aqui o verso 17, eu gostaria que você lesse ele comigo. 1, 2, 3 e... Olha só, a lei e a graça aqui agora. Moisés, eu não sei se vocês lembram quem é Moisés. Moisés é o cara do Antigo Testamento. Ele é um dos maiores homens de Deus na velha aliança. A Bíblia diz que ele trouxe para os homens, para o povo de Deus, a lei. Então ele diz o que? A lei foi dada. Mas, no caso da graça, ela não foi dada. A graça fez o que? Veio. Porque a graça é um objeto? Não, a lei é um objeto. Porque se eu dou esse telefone para o Bruno, é um objeto. Por isso a lei foi dada. Mas graça e verdade fizeram o quê? Vieram. Para vir tem que ter perna, tem que andar, tem que chegar até você. Então Jesus é a graça de Deus, e Ele é a verdade de Deus. Por isso é a graça e a verdade. Ela veio, ela chegou até você. Na verdade, o Cristo vivo, o Deus vivo, Ele se fez homem. Ele nasceu em forma corpórea de homem. Ele nasceu nessa terra, Ele veio até você e a mim. Por isso graça e verdade vieram. Se eu quero que você se relacione comigo, eu vou te dar um livro a meu respeito, contando para você o que eu gosto. E aí você vai ler esse livro. Você vai ter intimidade comigo? Não, você vai conhecer coisas a meu respeito que eu escrevi lá. Mas você vai relacionar comigo? De forma alguma. Mas se eu quiser que você se relacione comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dispor, primeiro. Eu tenho que sair do meu lugar cômodo. Eu tenho que me levantar da minha condição e ir até você. Sabe por quê? Porque diante de Deus, todos os homens eram como pessoas sem perna, não podiam andar. Então, se Ele quisesse se relacionar com você, Ele tinha que andar até você. Você não podia vir até Ele, porque a sua perna não conseguia se mover. Então, um dia, Jesus vem e se move. Caminha nessa terra. E aonde Ele caminha, a graça de Deus é manifesta, revelada. Por isso, a graça é uma pessoa. João 17 define isso muito bem para nós. Moisés deu a lei, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Porque, na verdade, a graça e a verdade são Ele mesmo. Amém? Agora, veja esse salmo profético, Salmo 85. Salmo 85, ele foi escrito 600 anos antes do Senhor Jesus vir. Medita nesse salmo aqui comigo. Vocês estão aqui, gente? Olha só. Próxima está a sua... Só um momento. Qual que é o nome de Jesus? No original ali em hebraico, é Yeshua. Yeshua ou Yoshua é o nome do Senhor Jesus. Você sabia disso? O nome de Jesus é salvação. Tem um nome mais indicativo do que esse? De qual é a obra do Senhor Jesus? No nome dele está a sua obra, salvar. E agora esse salmo está profetizando a respeito de Cristo. Inclusive a chave para você entender o Velho Testamento é ver Cristo nele. Olha só o que diz aqui. Próxima está Yeshua. Próximo está o Senhor. Próximo está a nossa salvação. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista a nossa terra. Próximo. Encontraram-se o quê? Uau! Lá no Antigo Testamento, no Salmo, há uma profecia que a graça e a verdade fariam o quê? Se encontrariam quando salvação chegasse. Quando Yeshua chegou, graça e verdade fizeram o quê? Se encontraram. E o que elas produziram?
O que a graça e a verdade produziram? Justiça e paz. Se beijaram. Lá na cruz do Calvário, a graça e a verdade estavam lá pregadas naquela cruz, que é o próprio Senhor Jesus. Naquele dia, Ele fez justiça. Ele levou o meu pecado e o seu pecado e nos deu o dom da justiça. Ele nos fez justos. Sabe o que foi a próxima consequência depois que você recebeu o perdão? Paz. Porque justiça e paz se beijaram. Quantos têm a paz de Deus aqui? É só porque na cruz a justiça foi feita. O juízo de Deus desceu sobre a graça e a verdade, que é Cristo. E lá mesmo eu recebi a paz, que excede todo entendimento. Próximo. Da terra brota a verdade. Da onde? Jesus, ele nasceu aonde? Aqui na terra. Mas da onde veio a justiça? Os céus. Os céus trouxe a justiça. Jesus Cristo é a nossa justiça. E ele veio dos céus. Aqui na terra, a verdade encarnou. A palavra encarnou. Cristo encarnou. E ele cumpriu toda a justiça de Deus. Amém? Para você que gosta de ir mais fundo um pouco quando estuda a palavra graça, no grego, graça e verdade, quando estão escritos aqui, em João 1,17, está escrito em grego. A tradução em português está no plural. Lá está escrito graça e verdade vieram. Vieram, para quem estuda português, é plural, não é verdade? Mas se você for analisar a palavra, lá no grego, no original, ela foi escrita no singular. Parece que Deus errou. Era plural e colocou singular. Só parece, porque Deus não erra. Lá está no singular, por quê? Porque para Deus, graça e verdade é uma coisa só. A verdade é uma pessoa só. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não separe a verdade da graça, e nem a graça da verdade. Porque a graça e a verdade, para Deus, é uma coisa só. Por isso, está no singular. Apesar que os tradutores, quando leram o texto, o que eles pensaram? Não, eles erraram aqui quando escreveu. Eu vou ajudar Deus agora. E colocaram no plural. Mas não está no plural. Em português está errado. Em grego está certo. Amém? Mas pastor, ok. Eu já entendi que a graça e a verdade são o próprio Senhor Jesus. Mas qual é o significado de graça? A maioria dos estudiosos definem graça da seguinte maneira: graça é favor imerecido. Essa é a definição de graça. Favor imerecido. Fala assim comigo: graça é favor imerecido. Então essa é a definição de graça. Eu não mereço, mas eu recebo. Eu não tenho mérito algum, mas Deus vai lá e me abençoa. Então, o conceito de graça é favor imerecido. E a lei, qual que é o conceito de lei? É o contrário. É simples você entender. Se a graça é favor imerecido, lei é o quê? Merecimento. Eu fiz, eu recebo. Eu trabalhei, o que eu vou receber no final? Meu salário. Então, a lei, ela é um sistema de relacionamento com Deus. A graça é uma maneira de você se relacionar com Deus. Preste atenção. A lei é eu faço para me relacionar com Deus. A lei é o seguinte: cumpre os mandamentos e você vai ser o quê? Abençoado. Mas se você falhar em algum, o que vai acontecer com você também? Amaldiçoado, condenado e amaldiçoado. Então a lei é um sistema de relacionamento com Deus. Eu faço e Deus me aceita. Eu não faço e Deus me pune. Esse é o sistema de relacionamento estabelecido na lei. Mas e na graça? A graça, ela não tem nada a ver com a lei. Na verdade, ela é o inverso da lei. Você não merecia, mas Jesus morreu por você. Você não merecia,
mas Ele te perdoou. Você não merecia, mas Ele te abençoou. Então, essa é a definição da graça: favor e... Dá uma cotovelada no irmão que está ao lado assim, e fala: acorda, irmão. O pastor fica tão acusado quando vê o irmão dormindo. Então, a lei é o homem, através do seu esforço, procurando agradar a Deus. A graça é o homem, através da fé, recebendo o que Deus já fez por ele. Essa é outra definição de graça e outra definição de lei. Mas pastor, você pode estar perguntando aí, eu tenho que ser contra a lei? O senhor é contra a lei? Na verdade, o senhor é fora da lei. Preste atenção, eu sou a favor da lei. Eu sou a favor da lei pelos motivos que ela foi dada. E foram dois. Você tem que entender isso. Isso é importante para você entender. Quais foram os dois motivos que a lei foi dada? Primeiro motivo, se você está anotando. Primeiro motivo, a lei foi dada de forma profética, para anunciar quem seria o Salvador. Como assim, pastor? Porque aquele que cumprisse toda a lei e todos os profetas, esse seria o Cristo. Deixa eu te falar, nenhum homem pode cumprir a lei, ou pôde cumprir a lei. Nenhum homem sequer cumpriu a lei. Mas Jesus cumpriu toda a lei, toda a justiça, todas as profecias, ou seja, os profetas. Se ele cumpriu, ele profeticamente é o Cristo. Isso quer dizer o quê? Salvação chegou. Isso quer dizer o quê? Há esperança para mim e para você. Isso quer dizer o quê? Que ele está qualificado para tomar o meu lugar e o seu lugar. Por isso ele era sem pecado, porque ele cumpriu toda a lei. Mas só ele tinha condição de fazer isso. Então, o primeiro motivo que a lei foi dada foi para revelar quem era o Cristo. E o segundo motivo, pastor? Dá uma cotovelada no irmão de novo. Dá um glória a Deus. Está muito baixo, não acordou ninguém não. Cadê o Daniel? Não, irmão, me ajuda aí. Sinto falta do seu glória a Deus. Qual foi o segundo motivo que a lei foi dada? Segundo motivo foi para mostrar que o homem é um pecador. O que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente acha que a gente consegue cumprir alguma coisa de Deus. A gente acha inclusive que a gente consegue cumprir a lei. Mas quando você faz isso, você escolhe 1 ou 2 mandamentos, ou 3 no máximo, e fala: eu consigo. Mas a lei são quantos mandamentos? 10 mandamentos, mais 613 ordenanças. Você não sabe nem quais são as ordenanças, são 613. Os 10, alguém lembra? Todos os 10, alguém lembra? Pois é, como que você vai cumprir algo que você nem lembra? É complicado, né? Mas o que os judeus, os fariseus faziam? Para eles achavam que eles cumpriam os mandamentos. Mas o que eles fizeram com os mandamentos? Os 10. Eles colocaram os 10 mandamentos numa maneira que eles poderiam cumpri-la. Eles abaixaram o padrão de Deus, que é muito elevado. Então, lá fala: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e amarás também o próximo como a ti mesmo. Esses são alguns dos mandamentos. Então, eles colocaram esses mandamentos de forma exterior, aonde todos lá de fora, do lado de fora, pensavam que eles cumpriam, inclusive eles pensavam que eles cumpriam. E aí então vem o Senhor Jesus, e ele diz para esses fariseus o seguinte: vocês são sepulcros caiados. Talvez você não sabe o que significa isso. Sepulcro caiado é um túmulo, é uma cova coberta, pintada de caiado.
ou de cal. Alguém já viu cal? Lá no Goiás pintava os meio-fio com cal. Fica branco. É bonito por fora, um sepulcro pintado de branco por fora. Mas o que tem dentro do sepulcro? Morte, podridão. Jesus então ele definiu da maneira mais impressionante. Os religiosos da época, os legalistas da época, eles pegaram a lei e colocaram ela de forma exterior. Mas a lei não é exterior, porque Deus vê o coração. Deus não vê o exterior, Ele vê o coração. Ele vê o que você está pensando, Ele vê o que você está querendo, a sua vontade, lá dentro, lá no seu íntimo. O que ninguém vê, Deus vê. E aí eles colocaram a lei então de forma exterior, e para as pessoas de fora que o viam, falavam: esse é santo, esse aqui é santo, ele cumpre a lei. Mas Jesus não se enganou com os fariseus, porque na verdade a Bíblia fala que todos, fala comigo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nenhum homem poderia cumprir a lei, porque o único que poderia cumprir a lei é Cristo. E quando você tenta cumprir a lei, você está querendo se fazer Cristo. Na verdade você se faz anticristo, porque só um é Cristo. Não sei se vocês pegaram essa, mas depois vocês anotam aí. Preste atenção. O que Jesus faz agora? Ele vai exortar agora. Ele vai mostrar o que a lei é de verdade. Vocês me dizem: não adulterarás? Faz bem. Mas se você olhou para o lado e desejou a mulher, você já se deitou com ela, você já adulterou com ela. Não roubarás? Faz bem. Mas se você cobiçou o carro do seu vizinho, o cavalo do seu vizinho, não estou xingando seu vizinho não, viu? O material dele, se você cobiçou a casa dele, se você cobiçou o carro dele, você já pecou, filho. E se você pecou, ou você cumpre todos os mandamentos, ou se você falhar em um, você bombou em todos. Eita. Em outras palavras, quem pode cumprir um negócio desse? Ninguém. Por isso a lei foi dada. Por qual motivo? Para mostrar que você, homem, pecador, precisa de um Salvador. Nós todos precisamos de um Salvador. Então a lei foi dada para revelar que o homem, ele é falido. O homem é pecador. E ele precisa clamar por um Yeshua, Salvador. Por isso a lei foi dada. Por esses dois motivos. Então, pastor, você é contra a lei? De forma alguma. Pelos motivos que ela foi dada, eu sou muito a favor da lei, porque a lei vai revelar a sua ineficiência, a sua incapacidade de poder ser aceito diante de Deus pelo seu próprio esforço. Por isso a lei foi dada. Está claro, irmãos? Aleluia. Próximo tópico, depois de trazer esse conceito para você, eu posso dizer que é o primeiro tópico, que eu vou aprofundar mais um pouco, é remova o véu. Fala comigo, remova o véu. Quando eu falo remover o véu, talvez alguns pensam: será que o pastor está dizendo que é o véu que estava lá no tabernáculo? Eu não sei se vocês lembram, lá no tabernáculo construído por Moisés, e também no templo, que foi construído por Salomão, mais tarde foi reconstruído por Neemias e Esdras, e até mesmo Herodes ajudou a reconstruir o templo na época de Jesus, que Jesus veio, já era o templo que foi feito por Herodes. Nesse templo havia ali um véu. A Bíblia chama esse tapete que separava os ambientes de véu. Esse tapete, eu estou falando tapete para você entender, mas era uma cortina grossa, mais parecia um tapete. Ele tinha uma espessura de 6 centímetros. É grosso? Será que alguém forte consegue rasgar 6 centímetros de espessura de um tapete? Você não consegue nem rasgar esse aqui, ó. Quanto mais essa cortina, que era mais parecida com um tapete. A Bíblia fala
que no dia que o Senhor Jesus estava na cruz, Ele disse algo: está consumado. E aí a Bíblia diz o seguinte: o véu se rasgou de cima a baixo, para mostrar o quê? Que homem algum poderia rasgar aquele véu, porque era muito grosso. É mais grosso que lona de caminhão. Lona de caminhão é grossa, é firme. É mais grosso que lona de caminhão. Ninguém poderia rasgar aquilo. Quem rasgou foi o próprio Deus, para mostrar o quê? Que a partir daquele momento que Jesus havia cumprido a lei e os profetas, tomado o meu lugar e o seu lugar, Deus, que estava preso em um lugar chamado Santo dos Santos, agora poderia sair livremente para ir ao seu encontro. Então ele rasga de cima a baixo para falar o quê? Cumpriu-se a lei e os profetas, agora eu posso ir ao encontro daqueles que creem em Cristo. Mas não foi só para que Deus saísse, mas para que você também tivesse o quê? Livre acesso ao trono da graça, a fim de receber graça sobre graça. Então, esse véu aqui não é o véu que eu estou querendo te dizer. Existe esse véu na Bíblia, mas não é esse véu que eu estou falando. Então, que véu é esse que eu estou falando que você tem que remover? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Vamos ler 2 Coríntios 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Preste atenção, ainda não vou falar do véu, vou chegar lá no próximo versículo, mas isso aqui é uma introdução. Aqui está dizendo que nós fomos habilitados para sermos o quê? Ministros. Ministros, fala assim: eu sou ministro. Ministro de que aliança? Da velha? Você é ministro segundo Moisés? Não, você é ministro da nova e eterna aliança, aleluia. Inclusive a nossa visão como igreja é o quê? É que cada crente é um ministro. Você foi chamado para ser um ministro da nova aliança. Tome cuidado para você não ser um ministro da velha aliança. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: não ministros da letra. Alguns pegam esse versículo e pregam eles da seguinte maneira. Cadê? Tem alguém com a Bíblia aqui? Tem um crente com a Bíblia aqui? Aleluia. Olha os crentes aqui com a Bíblia, aleluia. Me senti até mais ungido agora. Olha aqui. Alguns pegam esse versículo e pregam o quê? A letra mata. Que letra que eles pregam? A letra é escrita aqui, preto e branco aqui da folha. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E eles dizem o quê? Que a letra aqui que está escrita, sem o Espírito Santo para te revelar, é morte. Tem um fundo de verdade nisso? Tem. Mas é isso que o texto está dizendo? Não. Não, por quê, pastor? Porque a letra aqui não é a letra escrita. A letra aqui, se você for ver no original, é a promissória de dívida, que é chamada de letra. Tem alguém aqui do Nordeste, Recife? Tem algum recifenho aqui? Aleluia. Quando você tem uma parcela do carro para pagar, você fala que é a parcela ou é a letra? Lá no Recife. Parcela? Eu conheci outros que falam letra. Lá de Recife. É o único estado que eu ouvi dizer isso. O que é a letra ou a parcela do carro? É a dívida. O que o texto está dizendo aqui? Que a letra é a dívida. Que dívida é essa? A dívida que você tinha com Deus. Nós não somos mais ministros da letra, da dívida. A antiga aliança ministrava condenação para o homem falido, caído. Então, o que está dizendo aqui o texto é que nós não somos ministros da letra, da dívida, da promissória. Se eu empresto um dinheiro para o pastor Alex e faço um contrato, eu falo: olha, agora você vai pagar essas promissórias. As promissórias dizem o quê? Que ele tem uma dívida para comigo, não é verdade? Se ele não pagar, eu vou mandar executar ele. Não é executar, matar não, irmãos. Executar as promissórias. O juiz vai lá e executa as promissórias e toma o dinheiro dele e me paga. Aleluia.
Então, a letra aqui tem a ver com a dívida que nós tínhamos. A dívida que eu e você tínhamos era o nosso pecado, a nossa transgressão, cujo salário inclusive era a morte. Por que era a morte? Porque se você não paga a promissória, a execução é a morte. Você não tinha dinheiro para pagar, então o que te restava? Morte. Morte. Nós não somos ministros da letra, da condenação, da dívida. Parêntese. Pare de ficar condenando as pessoas. Pare de ficar apontando para as pessoas. Pare de ficar condenando, porque você não é ministro da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando você é gracioso, vida vai ser liberada sobre as pessoas que estão próximas de você. Mas se você é da letra, você vai ter o tempo inteiro reivindicando coisas, acusando, mostrando tanto que você é bom e o outro é pior que você. Isso só aponta para o estilo de vida, que eu falei para você mais cedo. Nenhum ensino, nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, ela é neutra. Se você é um ministro da letra, esse vai ser seu comportamento, sair acusando todo mundo. Mas se você é o ministro da graça, você vai ser gracioso com as pessoas. Meu alvo aqui hoje é que você seja gracioso, porque Jesus Cristo tem sido gracioso conosco. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo então ele continua fazendo um paralelo aqui entre lei e graça. No verso 7, 2 Coríntios 3, ele diz mais: e se o ministério da morte, para lá, ele está chamando a velha aliança, o ministério da letra, da dívida, também de ministério do quê? Morte. Preste atenção. Se eu venho aos domingos, no culto, e coloco lá, no painel, esse negócio aqui, os 10 mandamentos, e começo a pregar para você os 10 mandamentos, um por um, explico para você cada um deles, e falo: essa semana você tem que cumprir os 10 mandamentos. Eu vou produzir em você o quê? Vida ou morte? Morte. Pastor, mas o mandamento é mau? Resposta: não. O mandamento é bom, segundo o apóstolo Paulo, santo, justo, mas o problema do mandamento é você. Você não consegue cumpri-lo. Você não tem poder em si mesmo para cumprir a alta exigência de Deus. Por isso mesmo, Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. E Ele, sendo Deus bendito, se fez homem. Deus eterno, se fez homem. Para que aqui na terra, em carne e sangue, pudesse cumprir as altíssimas exigências de Deus. A Bíblia fala: por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse? Adão. Por que você é o pecador? Fala assim: porque eu pequei. Bem, porque Adão pecou. Nós somos pecadores não porque você pecou, nós somos pecadores porque Adão pecou. A Bíblia diz então: por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Mas muito mais agora, nós fomos o quê? Agraciados, perdoados, justificados. Por causa de quem? De um homem, a saber, Cristo. Cristo Jesus. Por causa dele você é justo hoje. O que você fez para se tornar pecador? Nasceu. Preste atenção. Por mais que você tentasse, se algum dia você falasse assim: a partir de hoje eu rejeito a obra de Adão na minha vida, ia surtir algum efeito? Você ia continuar sendo pecador? Sim, porque se Adão não existisse, você também não existiria. Se seu avô não existisse, você não estaria aqui. Sabia disso? Sabia disso ou não? É simples assim. Adão, se ele não existisse, também nós não estaríamos aqui. Mas o nosso pai Adão, o primeiro homem, caiu,
e todos que estavam dentro dele também caíram junto com ele. A partir daquele momento, o veneno da serpente entrou na natureza do homem, e todos nasceram então com o veneno da serpente. Todos nasceram uma cobrinha, uma serpentezinha. Por isso a Bíblia fala: todos pecaram. Todos são quantos? Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, por causa de um só, a saber, Jesus Cristo, todos quanto creram e o receberam, foram feitos o quê? Justos, filhos e justos. Hoje nós somos a justiça de Deus revelada através de Cristo Jesus. Você tinha poder para mudar a sua condição antes? Por que você acha que você tem o poder de mudar a sua condição agora? Por que você acha que você pode deixar de ser justo para ser pecador? Por causa do comportamento? Não. Não é mais o comportamento que te define. Na verdade, nunca foi. Por mais que você acertasse, por mais que você quisesse, por mais que você fizesse o bem enquanto você era filho de Adão, isso não mudaria você, a sua condição e a sua natureza. Agora, a sua natureza também não pode ser mudada. Você agora é filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Agora você foi enxertado no segundo e último Adão, Jesus. Nada pode mudar essa condição na sua vida, inclusive o seu pecado. Você sabia disso? Essa é a graça de Deus, irmãos. Essa é a bondade de Deus para conosco. Eu de mim mesmo nada podia fazer, Ele veio e fez tudo por mim. Eu apenas recebo e creio no que Ele fez por mim. E na medida que eu parto desse princípio, agora eu tenho um comportamento correto. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu criei. Voltando então, eu estava falando, se eu viesse ministrar os 10 mandamentos para você, o que eu iria ministrar para você? Morte. Porque o ministério da lei, da letra, ou o ministério de Moisés, qual que é a ênfase dele? Morte. Jesus, por outro lado, Ele veio para que você tivesse o quê? Morte, e morte em abundância? Vida, e vida em abundância. Você está vendo o paralelo aqui das duas alianças? De um lado, a velha aliança, de outro lado, a nova aliança. A velha aliança é o ministério da letra, da condenação, do juízo, da morte. A nova aliança é o ministério do perdão, da reconciliação, daquele que foi feito justiça de Deus, da bênção de Deus sobre você, da filiação. Percebe a diferença? Sim ou não? Pastor, existem igrejas que ministram a lei? Eu te pergunto, sim ou não? Sim, existem. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para algo. Olha aqui para mim. Quanto mais você recebeu da graça, mais gracioso você é. Quando você se levanta para acusar outros pastores e outros ministérios, você está se colocando numa posição elevadíssima. Toma cuidado. Talvez a graça de Deus não chegou até você. Talvez você só pensa que você tem a graça de Deus, mas você não experimentou dela ainda. Porque esses pastores, por mais que eles preguem ou falem dessa maneira, eles estão fazendo isso de um bom coração. Talvez porque ainda não enxergaram o que você enxergou. Então, você aprender da graça e ter revelação da graça não te faz um juiz de outros ministérios. Então vou descer aqui agora para você entender. Mas por que eu estou te dizendo isso? Te fiz uma pergunta. Outras igrejas ministram? Ministram. Por quê? Porque não tiveram revelação, talvez. Porque ainda não viram. Não foram transformados. Como que eles ministram? Normalmente eles usam essa doutrina que eu vou explicar para você agora. Eles pegaram a lei e falaram o seguinte: olha, a lei moral passou. Desculpa. A lei cerimonial passou. As ordenanças passou. As cerimônias passaram. O juízo da lei também passou. Mas o que restou para nós é a lei moral. Nós temos que cumprir a lei moral.
Então eles dividem a lei em 3 partes. Fala comigo, 3 partes. A lei então é dividida em 3 partes dessas igrejas. Primeira parte, as ordenanças, rituais e sacrifícios. Na lei, por exemplo, se você quisesse ser perdoado, você tinha que fazer algo: matar um animal. Normalmente era um cordeiro. Você vê alguma igreja hoje pregando que tem que matar um cordeiro para você ser perdoado? Só se ela pregou que é o Senhor Jesus Cristo que foi morto, cordeiro de Deus, e você foi perdoado. Do contrário, você não vê igrejas pregando isso. Alguém já viu? Se viu, não é igreja. Corre daquele lugar. Então, essas igrejas dizem: a ordenança já passou, os rituais passaram. E passou mesmo? Passou. A segunda coisa que eles dizem: os juízos passaram também. Por exemplo, na lei se dizia: se você desonrar, desobedecer pai e mãe, o que tem que acontecer com você? Morrer apedrejado. Você viu alguma igreja por aí matando filhos? Apedrejando os filhos? Não. Alguma mulher adúltera sendo apedrejada em alguma igreja por aí? Sim? Não? Não. Por quê? Porque eles pregam que os juízos também passaram. O que restou agora então? Fala comigo, os mandamentos. Então, os mandamentos, o que eles dizem? Que os mandamentos são para nós até hoje. Eu pergunto para você, o que nós lemos aqui pelo apóstolo Paulo? Ele diz que a letra, ela foi escrita aonde? Em pedras. O que foi escrito em pedras? As ordenanças? Não, as ordenanças foi escrita em pergaminho, papiro. Os rituais? Também não, foi escrito em papiro, pergaminho. O que mais que eu falei? Os juízos, Deuteronômio 28, foi escrito em pergaminho. E a lei, os 10 mandamentos, foi escrita aonde? Pedra. Então o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do que passou? Os mandamentos. Os mandamentos passaram. Os mandamentos se encerraram. Quando inicia a nova aliança, os mandamentos se encerram. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Está encerrado. Entende? Pastor, mas quer dizer então que eu não tenho que cumprir os mandamentos? Quer dizer então que não existe mais mandamento no Novo Testamento? Isso é uma boa pergunta, não é? Você não me fez ela. Eu estou fazendo ela para você pensar. Existe sim mandamentos no Novo Testamento, mas não os mandamentos da lei. Agora é os mandamentos do Espírito e da vida. Existe uma lei do Espírito e da vida. Além deles, existem alguns mandamentos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A lei não diz para você amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou: olha, não é assim mais não, porque esse encerrou. Agora, para você amar, não é amar o próximo como a ti mesmo, é amar o próximo como eu vos. Esse é um mandamento novo. Ele diz o seguinte: um mandamento novo vos dou: ame ao seu irmão como eu vos amei. Veja, ele aumentou ou diminuiu? Aumentou, porque amar como a ti mesmo é fraco. Amar como ele amou, é aí que eu quero ver. Você percebe então que ele deu um novo mandamento. Mas por que ele deu esse mandamento? Porque ele sabia que o dia que você tivesse revelação do tanto que você foi amado, você ia conseguir amar. Do tanto que você foi perdoado, você ia conseguir perdoar. Do tanto que você recebeu graça, você ia conseguir dar graça. Ou seja, o mandamento da nova aliança, do Novo Testamento, na verdade, é consequência do que Jesus já fez na sua vida. Então, ele te amou, você ama. Ele te perdoou, você perdoa. Ele te deu graça, você ministra graça. Você foi abençoado, compartilhe. Entendeu? É consequência. Por isso os mandamentos dele não são pesados, diz a palavra. Os do Antigo Testamento, da velha aliança, são um fardo que ninguém pode suportar, diz a palavra.
Mas os dele não. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Sabe por quê? Porque ele já levou. Agora, o seu comportamento e seu estilo de vida é consequência daquilo que ele fez em você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Continuando então. O que as igrejas então pregam hoje? Eles não pregam a lei pura. Eles pregam a lei misturada com a graça. Lei misturada com graça. E a Bíblia está dizendo aqui para nós em Coríntios, que o ministério da morte tinha glória. O que é isso? Ali havia poder. Ali haviam sinais. Por que haviam? Porque de alguma maneira, ali produzia glória. Mas a consequência disso era a morte. Morte. Hoje ministérios, igrejas, tem também glória. Tem gente que talvez é curado, e lá o pastor prega sobre a lei. Prega que você tem a lei. Inclusive, na própria videira. Nós já vivemos isso no passado. Então o pastor chegava lá na frente, pregava. Você tem que se arrepender. Você tem que mudar de vida. Você não presta. E vai indo, né? E você vai ficando mal. Aí chega um momento que você fala o quê? Não dou conta não. Apanho demais aqui. Eu não consigo viver essa vida não. Eu lembro uma vez, eu costumo brincar que eu desviei um dia na minha vida. Sério? Tinha uns 6 meses de conversão. E assim, eu estava acusado de tudo quanto é lado. Tinha nascido de novo, tinha só 6 meses de vida. E acusado e condenado de tudo quanto é lado. E aí eu ia para o culto e dá-lhe chibatada. Eu ia para a célula e dá-lhe chibatada. E aí eu li os livros e não me qualifico para ser esse homem de Deus aqui não. Você quer saber de uma coisa? Eu lembro que eu fui para o meu quarto, olhei para a janela lá estava à noite, chovendo. Falei, Senhor, a partir de hoje, eu não dou conta de viver essa vida não. Eu vou desviar. E orei para Deus, falei que ia desviar, porque eu não suportava, não aguentava. Eu queria viver uma vida santa e não conseguia. Eu queria cumprir as exigências de Deus e não conseguia, não alcançava. E aí eu falei, eu vou desviar. Deus foi tão bom comigo que durou só 18 horas. Tempo de dormir, acordar, trabalhar e voltar correndo, ajoelhar e chorar e falar, Deus me muda, me aceita de volta. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque ninguém consegue cumprir os altíssimos padrões de Cristo, de Deus. Isso vai ser um jugo para você. Pastor, mas aí está fácil demais. Então agora eu não vou fazer mais nada. Eu vou viver a vida então e deixar ela me levar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando você experimenta da graça, a graça vai santificar você. A graça vai te separar. A graça vai te atrair de tal maneira que você não vai viver no pecado. Sabe por quê? Porque Jesus te alcançou de tal maneira, você ficou tão impressionado com o amor dele pela sua vida, que você fala, para que eu vou pecar? Para que eu vou adulterar? Para que eu vou roubar se meu pai, se eu pedir para ele, ele me dá? Ele é gracioso comigo. Para que eu vou adulterar se a minha esposa não está bem, e se eu falar com meu pai, ele muda a minha esposa? Vocês estão comigo, gente? Então, você não precisa mais viver no pecado, porque a graça te transforma. A graça nos muda. E a graça nos santifica. Nos deixa mais santos. Coisa que a lei não tem poder. A lei só vai te esmagar e vai te levar ao final de você mesmo. Amém? Então, a lei misturada com a graça tem algum tipo de glória? Tem. Eu não sei se vocês lembram. Alguns aqui provavelmente devem conhecer a história da igreja. Nos últimos 500 anos tiveram muitos avivamentos. Eu não sei se você sabe disso. Despertamentos. Pessoas que converteram. Pessoas que se entregaram para Jesus. A maioria desses despertamentos ou avivamentos foram mensagens da lei
misturada com a graça. Eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Charles Finney, um grande homem de Deus. Impressionante o ministério desse irmão. Provavelmente foi há 100 anos atrás. Inclusive os livros e os testemunhos dele já são domínio público, são de graça na internet, você pode ler. É extraordinário o ministério desse irmão. Já me inspirou muitas vezes. Me inspirou a orar, buscar o Senhor, pelo ministério dele. A história diz que certa vez ele foi convidado para ir pregar lá em Nova York, lá numa indústria de tecidos. A história diz que antes mesmo dele chegar na porta da empresa, já havia uma atmosfera diferente dentro da empresa, uma presença de glória, uma coisa assim, maluca. A hora que ele entra na empresa, as pessoas que estão lá nas máquinas de costura, param de costurar e começam a chorar e cair no chão, sem ele falar nada, absolutamente nada. Naquele dia, a fábrica inteira entregou a vida para Jesus. Ele simplesmente chegou no lugar. Tem glória, irmãos? Tem glória ou não tem glória um negócio desse? Tem muita glória. Mas sabe qual que era a pregação dele? Seus bandos de pecadores, se arrependam, seus adúlteros, seus mentirosos, se arrependam. E ele pregava, e a história diz que as pessoas vinham correndo, chorando, e prostravam ali perto do púlpito, e falavam: eu quero entregar minha vida, eu me arrependo. E havia esse choro. Mas sabe qual que era a palavra dele no final? Antes ele dizia assim, né? É melhor você chorar agora do que chorar nos gritos. É melhor você gritar agora do que gritar lá no inferno. É melhor você gritar agora de choro do que gritar lá no inferno. Ele falava isso. Aí depois que ele falava isso, ele dizia o seguinte: mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Não existe mais condenação para você. Hoje mesmo, se você crer no Senhor Jesus, os seus pecados serão levados, e você agora vai ser reconciliado com o seu Pai Celestial. Ele falava da lei e fechava com o quê? E tinha glória o ministério dele? Se tinha glória. Porque o ministério da lei tem glória, irmãos? Tem glória. Mas o ministério do Espírito terá uma sobreexcelente glória. E é essa que eu estou esperando para o meu ministério. Eu quero experimentar da sobreexcelente glória de Deus, a ponto de nós só reunimos aqui para orar e a cidade inteira converter. A ponto de nós estarmos juntos aqui e os mortos levantarem dos seus túmulos, né? É isso que eu quero experimentar. Eu vou ver isso nos meus dias. Espero por isso. Mas o que eu quero te dizer é que quando você olha para essas coisas, você fala: não, mas é homem de Deus. A mensagem é a mensagem de Deus, porque tem glória. Isso deixa muitos crentes confusos. Aí vem a confusão e alguns ficam perplexos. Falam: não, mas como assim? Olha lá o tanto de gente que converteu, o tanto de coisa que aconteceu. Porque tem glória. Tem glória sim. Não estou dizendo que não tenha, porque o ministério de Moisés tinha glória. Tinha tanta glória que tinha a tocha de fogo à noite lá iluminando o povo. Tinha um ar-condicionado de manhã, durante o dia. Tinha água saindo da rocha. Tinha pão caindo do céu. O ministério de Moisés era impressionante, irmãos. Tinha água, tinha um mar que se abria. Não era impressionante um negócio desse? Tinha glória. Mas a Bíblia diz que era uma glória que ia desvanecendo. É uma glória que ia perdendo o brilho. Ela não aumentava o brilho, ela perdia o brilho. Por que eu estou te dizendo isso? No verso 13, vamos ler juntos? 2 Coríntios 3,13. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Só um minuto. Nós não somos como quem? Em que sentido não somos como Moisés? Põe o véu sobre a face. Continua. Ou seja, a glória estava perdendo o brilho. E o que ele fez? Pôs o véu para esconder, para ninguém ver que estava perdendo o brilho na face dele. Continua.
Então preste atenção, até hoje eles leem a Bíblia e não entendem. Até hoje eles leem o livro que Moisés deu para eles, o Pentateuco, e eles não entendem. Por que eles não entendem? Porque eles não veem em Cristo. Só Cristo remove o véu sobre a minha vida e sua vida. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós não estudamos para ver a lei moral, nós estudamos para ver Cristo ali. E quando nós vemos Cristo, nós somos transformados. Amém? Então vamos lá. Vamos entender aqui, Êxodo 19:8. Vamos entender quando a lei foi dada. Muitas pessoas pensam que a velha aliança, ela é desde Gênesis. Ela não é desde Gênesis. A velha aliança começa aqui. Ok? A velha aliança começa num monte chamado Monte Sinai. Foi nesse monte que a lei foi dada e foi feito essa velha aliança. Então a velha aliança, o start dela é aqui. A Bíblia fala que então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Moisés chegou diante do povo agora e falou: olha, Deus vai fazer uma aliança com vocês. E nessa aliança vão ter algumas cláusulas. Quando ele contou isso para o povo respondeu para Moisés o quê? Pode deixar, que o que o Senhor falar, eu vou cumprir. A palavra no original aqui é: eu consigo, em outras palavras. Nós vamos conseguir cumprir. A Bíblia fala então que Moisés, aqui eles estão assinando um contrato sem ler o contrato. Alguém já assinou o contrato sem ler o contrato? Normalmente é aquelas empresas de telefone, né? Tem um monte de página, letrinha pequenininha, que você nem quer ver, não consegue. Ou seguro de vida, também tem essas coisas. Preste atenção. Plano de saúde também tem. Aqui não tinha nem contrato, só tinha a folha em branco e a assinatura embaixo. Deus não havia nem dado a lei aqui nesse momento. Nenhuma ordenança havia sido dada. E um detalhe para você: o povo de Deus saiu do Egito e andou até o Monte Sinai. Nenhuma pessoa morreu, ninguém ficou ferido, ninguém caiu doente. Não há menção de nenhuma pessoa que tenha morrido, porque foi pura graça, puríssima graça de Deus. Não há menção de mortos, não há menção de inimigos vencendo eles, não há nada disso. Mas depois desse dia, a coisa muda. A nuvem que era branca se torna negra. A nuvem que os protegia agora, e era branca, agora ela fica escura. Produz medo, e tem relâmpagos, trovões. Um ambiente ali é um ambiente de pavor e medo. E depois agora, quando o povo murmura, lembrando, antes eles murmuravam, o tempo inteiro murmuravam, e ninguém morreu. E se você não sabe, murmuração é pecado. Fala para o irmão que está ao seu lado dormindo: murmurar é pecado. Por isso acorda. Quem sabe você vai dormir e vai murmurar. Para de murmurar. Para de dormir. Preste atenção. Do Egito ao Sinai, eles murmuravam, reclamavam e ninguém morria. Mas agora, depois da lei, eles murmuram e morrem. Eles murmuram, reclamam e mais gente morre. Agora você vê gente morrendo, porque o ministério da lei, o ministério da letra, o ministério de Moisés é o qual? Da morte. Entenderam a diferença? E agora então Deus está dando para Moisés a lei. Êxodo 19. Moisés agora falou para o povo que Deus ia fazer uma aliança com eles, ia dar um contrato para eles assinarem. E eles já falaram para Moisés o que? Antes de ver o contrato, o que Deus falar, nós vamos cumprir. É muita ousadia, não é não? É muita ignorância. Deus então chama Moisés. Moisés fica 40 dias e 40 noites com o Senhor no monte. Isso é um jejum sobrenatural. Nesses 40 dias e 40 noites, Deus dá para Moisés a lei. É o primeiro tablet da história, com informações vindas das nuvens. Glória a Deus, vocês estão pegando as brincadeiras. Aleluia. Alguns mais lentos, outros dormindo, mas dá certo. Então Moisés recebe o seu tablet com os 10 mandamentos, 5 em cada, são 2 tablets.
2 pedras. A Bíblia diz que o próprio Deus escreveu com o seu dedo nessas pedras. No final, Deus fala para Moisés: pode descer, Moisés, porque o seu povo já pecou. Qual que é o primeiro mandamento da lei? Alguém lembra? Vamos lá, gente, só quem é crente aqui, vai. Amará o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, não terá outros deuses além de mim, não farás imagem para que seja adorado, imagem do que tem no céu, na terra, imagem alguma para ser adorada. Esse é o primeiro mandamento. Esse foi o primeiro mandamento que inclusive eles assinaram o contrato antes dizendo o quê? Nós vamos cumprir. Moisés recebe a lei nas tábuas. E Deus já fala para ele o quê? Seu povo pecou. O que o povo está fazendo lá embaixo? Bezerro de ouro, festa, adorando esse bezerro de ouro. Qual que é o mandamento que eles quebraram? O primeiro. É um absurdo um negócio desse, não? A Bíblia fala então que Moisés desce do monte, depois de 40 dias e 40 noites lá com o Senhor. E aí então ele vai chegando perto do povo e ele quebra as tábuas da lei. Por que ele quebrou as tábuas da lei? Porque se ele chegasse lá, todo mundo ia morrer, irmãos. Porque o contrato dizia que se não cumprisse, o que acontecia com o povo? Morreria. Ele, o que ele fez? Graciosamente ele quebra as tábuas da lei e vai ter com o povo. Ele exorta o povo. Esse foi o primeiro Pentecoste da Bíblia. O primeiro Pentecoste da Bíblia, nesse dia morreram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas morreram no primeiro Pentecoste. O Pentecoste do Novo Testamento, Atos. O Pentecoste, que é o segundo Pentecoste. O que aconteceu nesse dia? O Espírito Santo desceu sobre o monte Sião. E quase 3.000 pessoas morreram. Foi isso? Foi o quê? Vida e vida eterna. Olha a diferença das duas alianças. Uma aliança transmite morte, outra aliança transmite vida, e vida em abundância. A Bíblia diz então que Deus chama Moisés de novo lá para cima, para o monte, e ele vai passar mais 40 dias e 40 noites no monte. Êxodo 33 nos conta esse episódio. Eu amo esse versículo. Abra aí sua Bíblia, eu estou encerrando. Êxodo 33, 13. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... O que Moisés está experimentando aqui? Graça. Ele está experimentando da graça de Deus. Ele está experimentando e relacionando com Deus baseado no quê? Graça. Qual é o pedido de Moisés? Vamos continuar lendo? Êxodo 33, 18. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Só um momento, preste atenção. Parece que Moisés foi ficando ousado aqui, não foi não? Ele começou: Senhor, se eu achei graça diante dos seus olhos, me faça saber nesse momento o seu caminho, a maneira que o Senhor caminha, como é que é o caminho do Senhor, o que o Senhor espera, como é que anda, como é que caminha junto com o Senhor. Se eu achei graça diante dos seus olhos, que a sua presença então fique com a gente e faça saber que o Senhor é o nosso Deus e nós somos seu povo. Aí na medida que ele vai usando da graça, ele fica mais ousado. Aí ele chega num momento agora que é o ápice. Rogo-te, Senhor, e mostra a tua glória. Foi ousado. Então você percebe que a graça de Deus vai produzir ousadia para você pedir coisas para Deus. A graça de Deus vai te fazer orações que naturalmente você não faria. A graça de Deus vai te fazer receber coisas que naturalmente você não receberia. A Bíblia nos mostra então que ele pede algo agora, ele pede para ver a glória de Deus. E aí Deus responde para ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti,
Preste atenção. Fica firme, não durma. Levante a cabeça. Mexa o seu pescoço. Receba uma cotovelada do irmão que está ao lado. Aleluia. Então glória a Deus pelo menos aí. Agora acordou. Ele pede então para ver a glória de Deus, não é verdade? É ou não é? A fé vem no coração dele, e a ousadia por quê? Por causa da graça. E Deus responde para ele, responde. O que Deus fala para ele? Farei passar toda a minha bondade diante de ti. O que é a bondade de Deus? A graça de Deus. A graça de Deus é a bondade de Deus. Então, quando ele é motivado para orar, pedindo para ter intimidade com Deus, para ver o Senhor, para ver a glória de Deus, Deus mostra para ele o quê? Sua graça. A bondade de Deus, o hesed de Deus, que aqui no original é hesed, é uma palavra em hebraico, é a graça de Deus. Deus passa então diante dele toda a sua graça. Mas ele conclui dizendo o quê? Que não poderá me ver a face. O que ele podia ver de Deus? Apenas as costas. Deus deu para ele o quê? As costas. Porque na lei o máximo que você vai ver de Deus é as costas dele. Mas na graça você vai ver a face do Senhor. Por que você está falando isso, pastor? Eu não sei se vocês lembram da mulher hemorrágica. A Bíblia fala que ela estava naquela condição há 12 anos. Jesus estava andando com a multidão, e a multidão o apertava, diz a palavra. De repente veio uma mulher por detrás, diz a palavra, e tocou na orla do seu manto, no manto de justiça, na justiça de Cristo. Naquele momento que ela tocou no Senhor, poder e virtude saíram do Senhor. E Jesus está andando, e ele para e diz o quê? Quem me tocou? Pedro vira para ele e fala: Senhor, você está doido? Como assim? Um monte de gente apertando o Senhor aqui, você está perguntando quem te tocou? E ele diz o quê? Alguém me tocou, porque saiu o poder de mim. Não é porque você está perto do Senhor que você está tocando Ele. Não é nem porque você está, talvez, próximo, apertando, que você está tocando Ele. Só toca Ele quem chega nele e toca na sua justiça, e recebe da justiça dEle. A Bíblia fala então que ele olha para trás, ele se vira, e ele vê a mulher. A Bíblia fala côncia, trêmula, cheia do poder de Deus e de cura. E aí ele fala o que para essa mulher? Alguém lembra? Ele fala, saiu virtude e poder de mim. Ele fala para ela o quê? Que ela foi curada. Vá e não peques mais também. Preste atenção. Olha aqui. Ele se voltou para ela? Ou ele deu as costas para ela? Porque na graça você sempre vai ver a face de Cristo. E na face de Cristo é revelada a glória de Deus. Por que ele parou e se voltou para ela? Para que ela pudesse crer que o que estava operando na vida dela ali era o poder de Deus, manifestado pela glória de Deus, revelada na face de Cristo. Moisés não pôde ver o Senhor naquele momento, mas ele se revelou àquela mulher. A face de Cristo é revelada somente através da graça de Deus. Você sabe uma coisa? Nós somos transformados quando contemplamos a face de quem? De Cristo. Por que ele se virou para ela? Porque quando ele se vira para ela, ela tem a oportunidade de ser transformada, não só curada, mas transformada, a ponto de agora poder caminhar de maneira que a fé dela na face de Cristo se manifeste. Preste atenção. A Bíblia fala que Moisés não pôde ver a face do Senhor, mas ela pôde, essa mulher pôde. E existe um episódio que a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte. Está lá em, acho que Mateus 17 e Marcos 9.
é chamado de o Monte da Transfiguração. Lembra, Moisés subiu no monte, lembra disso? Quando você vai ler lá em Êxodo, a Bíblia fala que quando Moisés desce do monte, a face dele está brilhando, e as pessoas ao olhar para a face dele, enchem-se de medo e saem correndo, inclusive Arão, que seria o próximo sumo sacerdote. Eles olham para a face de Moisés, está brilhando, aquele negócio estranho, esquisito, e eles ficam morrendo de medo, porque a face de Moisés produz condenação e medo. A Bíblia diz que depois desse dia, Moisés colocou um véu no seu rosto, porque a face dele, que brilhava, foi deixando de brilhar. Mas a Bíblia fala desse episódio aqui de Jesus. Jesus, ele estava no Monte da Transfiguração, ele levou consigo 3 discípulos. Alguém lembra o nome desses 3 discípulos? Pedro, Tiago e João. Normalmente, para os maiores milagres do ministério de Jesus, ele levava esses 3 irmãos: Pedro, Tiago e João. Pedro significa o quê? Pedra. A lei foi escrita na onde? Na pedra. Tiago significa o quê? Suplantador. O que é suplantar, pastor? É aquele que arranca e coloca outro no lugar. E João significa o quê? Graça. Ioanã, graça. Graça de Deus. Quando ele leva Pedro, Tiago e João, ele faz isso sem motivo? Não, tem um motivo. Qual é o motivo? Ele remove a lei e introduz o quê? A graça. A Bíblia fala que ele foi para esse alto monte. Nesse alto monte, as suas vestes se tornaram tão brancas que não havia lavadeira que pudesse deixar as vestes tão brancas como elas ficaram ali, porque elas ficaram tão brancas que brilhava. Era um negócio extraordinário. A Bíblia chama esse momento de transfiguração. Jesus foi transformado naquilo que de fato ele é, glorioso, cheio de brilho. Nesse momento então a Bíblia fala que Pedro tem uma brilhante ideia, porque nesse momento aparece para Pedro, Tiago e João e Jesus 2 homens, Moisés e Elias. Pedro, que é discípulo de Moisés, Tiago e João, que são discípulos de Elias. São discípulos de Elias por quê? Porque mais cedo eles oraram pedindo o quê? Caia fogo do céu e consuma aquela cidade. Elias que orou caindo fogo do céu. Pedro, por sua vez, era discípulo de Moisés, e ele falou o quê? Vamos construir 3 tendas. Quantas, irmãos? 3. Uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Colocou todo mundo no mesmo nível. De repente, a Bíblia fala que o Pai apareceu numa nuvem brilhante e disse o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, não ouça Moisés, não ouça Elias, eles passaram, agora é um novo testamento, agora é uma nova aliança. Elias e Moisés tiveram a sua oportunidade, porque agora é o tempo do filho. O servo não fica para sempre na casa do seu senhor, mas o filho sim, permanece para sempre. Moisés é o servo, Jesus é o filho, ele é o filho, e como filho, a ele ouvi. Preste atenção, a Bíblia fala que depois desse episódio, Jesus desce do monte, e multidões vêm em direção a ele, querendo ser curadas. Com Moisés, o que acontecia com as multidões? Corriam dele. No ministério da morte, eles corriam, eles tinham sabedoria. Mas no ministério da nova aliança, da graça, as multidões faziam o quê? Corriam até ele. Veja, olha a diferença dos ministérios. Moisés, por sua vez, colocava o véu no rosto, e a Bíblia fala que todos aqueles que estão debaixo da lei também estão com o véu no seu rosto. Hoje é dia de tirar o véu, para que você possa ver Cristo, porque a glória de Deus se manifesta na face de Cristo. Para encerrar, quando você vê o Senhor, você é levado à sua herança. Tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz é direito seu e a sua herança. A Bíblia fala que Abraão tinha um sobrinho. Alguém lembra o nome dele? Ló. Ló, ele tinha um comportamento meio duvidoso, mas a Bíblia fala que ele era justo. Ló, inclusive, foi morar lá em Sodoma e Gomorra, lugar mais pervertido da terra. Mas a Bíblia fala que ele era justo.
Pedro diz inclusive que o meu justo Ló. E um dia a Bíblia fala que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E por causa dessa briga, Abraão decidiu: olha Ló, você escolhe para onde você quer ir. Na direção que você for, eu vou no lugar contrário. A Bíblia fala então que Ló foi morar perto de Sodoma e Gomorra. Abraão, por sua vez, foi em direção ao deserto. Nesse dia que Abraão e Ló se separaram, a Bíblia fala que Deus fala com Abraão. Nesse mesmo dia, Abraão ergue os seus olhos e vê o norte, o sul, o leste, o oeste. Norte, sul, leste e oeste é o que, irmãos? A cruz. No dia que se separou de Ló, veio a revelação do quê? Da cruz. Na verdade, Deus estava falando o quê para Abraão? Olha, o norte, sul, leste e oeste, porque tudo que você está vendo, eu estou te dando por herança. No dia que você se separa de Ló, você vê a sua herança. E a sua herança é tudo que Jesus conquistou na cruz, por você e por mim. Mas o segredo está no nome de Ló, porque nenhum nome da Bíblia está lá por acaso. O que significa Ló? Ló significa véu. Véu. No dia que Abraão removeu o véu, ele foi levado à promessa da herança, à cruz. Ele foi levado à obra consumada de Jesus, a tudo que foi conquistado por ele. E aí então ele pôde apropriar da sua herança. Você quer viver uma vida abundante? Quem quer? Uma vida plena? Tira o véu hoje. Não ande pelo princípio mais da lei, ande pelo princípio da graça. Ande através da graça de Deus, porque quando você anda através da graça, o véu é removido e você pode ver a obra que Jesus tem para você. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar juntos. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, e nessa noite os meus irmãos tenham percepção, revelação, um coração transformado por meio da luz que brilhou sobre eles, Pai. A luz do Evangelho da graça, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, as boas novas do Senhor Jesus, da obra consumada ali na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, eu peço que essa palavra possa ser semeada no coração deles, ela possa crescer, florescer e frutificar, que eles venham aprender a andar pelo ministério da nova aliança, do Espírito e da vida, e rejeitar a partir de hoje todo o ministério da letra, que mata, que condena. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser levados ao crescimento espiritual, andar em novidade de vida, andar em lugares altos no Senhor, recebendo e possuindo tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. E que hoje mesmo, Cristo Jesus, que remove o véu sobre os olhos do coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.